Oi, oi, pessoal! Dando sequência aos nossos vídeos sobre harmonização facial, vamos falar hoje sobre os dois queridinhos de vocês, o Volbella, da Juvederm, e o Restylane Kiss. Um artigo muito bacana que fez a comparação desses dois produtos e que nos trouxe resultados bem legais com relação a esses dois produtos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês verem o artigo que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. Então, foi um artigo bem legal que teve como objetivo comparar o Restylane Kiss com o Volbella da Juvederm e verificar a segurança, a efetividade, acompanhar ao longo do tempo esses produtos, tá? Então, foi um estudo clínico randomizado, cego, que é muito importante para a gente realmente ter evidência científica sobre esses produtos. Então, o principal objetivo dele foi demonstrar que o Restylane Kiss não é inferior ao Volbella da Juvederm, tá? Então, ele quer provar isso nesse artigo. E, além disso, ele acompanhou durante um ano esses pacientes no qual foram feitos os preenchimentos para verificar como que estava esse lábio após um ano, a questão das rítides periorais também, segurança do produto. Então, tudo isso ele conseguiu mostrar nesse artigo. Ele comenta ali na introdução do artigo sobre o Restylane Kiss, né, que desde 2010 ele é aprovado para ser utilizado no Reino Unido, mas só recentemente ele foi aprovado para ser utilizado nos Estados Unidos. Esse artigo que a gente está comentando hoje, que eu estou falando com vocês, ele é de 2021, então é um artigo bem recente. Então, nós temos vários estudos nos Estados Unidos com produtos da Juvederm. E agora, mais recentemente, está crescendo o número de estudos com outros produtos, incluindo os produtos da Restylane. Então, o principal objetivo do artigo, começando ali do início, foi demonstrar que o Restylane Kiss não é inferior ao Volbella para o preenchimento labial e também para melhorar as rugas periorais. E, além disso, um segundo objetivo secundário foi avaliar a efetividade e a segurança do Restylane Kiss. Como que eles fizeram isso, então? Como foi um estudo clínico randomizado, eles tinham casos e tinham controles. Então, o controle do estudo foram pessoas que eles fizeram preenchimento com o Volbella da Juvederm e algumas outras pessoas, que são os casos, que foram as pessoas que eles fizeram preenchimento com o Kiss da Restylane. Para cada 2 casos, ou seja, 2 pessoas que eles utilizaram Restylane, eles tinham uma pessoa que utilizou o Volbella, para eles conseguirem fazer a comparação. E foi um estudo longitudinal, ou seja, eles fizeram o preenchimento, após 8 semanas, eles chamaram novamente os pacientes para acompanhar e foram fazendo chamadas sequentes durante um ano, até fechar 48 semanas, ou seja, um ano de acompanhamento para ter os resultados finais, tá? Então, foi feito esse estudo foi feito nos Estados Unidos, em 8 centros lá dos Estados Unidos. O primeiro objetivo, que foi provar que o Restylane Kiss não é inferior ao Volbella, ele foi nesse acompanhamento das primeiras 8 semanas. Então, eles fizeram os preenchimentos e, após 8 semanas, avaliaram os pacientes. E depois continuou acompanhando os pacientes que utilizaram Restylane Kiss para provar a efetividade, a segurança, a satisfação do paciente com esse produto. Tá? Então, foi feito assim a metodologia. Para poder entrar nesse estudo, a pessoa tinha que ter o lábio mais fino, para eles conseguirem, né, ver direitinho essa diferença, e também não poderia ter alergia a nenhum tipo dos componentes do produto. E aí eles começaram a fazer os tratamentos. Foram selecionadas 273 pessoas que participaram do estudo, conforme vocês conseguem ver aqui nessa tabelinha. Então, 185 pessoas fizeram Restylane Kiss e 88 pessoas fizeram o Volbella. E a partir disso, eles começaram a comparar os resultados, tanto para preenchimento labial, quanto para melhora das rugas periorais, para ver se o Restylane Kiss conseguia chegar nos resultados que o Volbella já vem demonstrando através de outros artigos científicos. Como que eles conseguiram avaliar isso, essa efetividade, ou esse preenchimento, essa satisfação?
avaliador cego, ou seja, uma pessoa que não tinha nada a ver com o estudo, que não sabia quem tinha feito Restylane Kysse e quem tinha feito Volbella no lábio, avaliou os lábios aleatoriamente. Avaliou para ver, primeiramente, a questão do preenchimento labial, né? Comparando o antes e o depois. Eu acho que esse lábio melhorou, baseado em uma escala já validada, né? Que essa escala que eles utilizaram nesse estudo era uma escala que ia de 1 até 5. Ou o lábio ainda estava muito fino, ou o lábio estava muito preenchido, né? Quanto mais próximo do 5, mais preenchido o lábio. Quanto mais próximo do 1, mais fino o lábio. Então, esse avaliador que não sabia se tinha sido feito Volbella ou Restylane, avaliava os lábios e comparava, né? Colocava lá na escala se esse lábio era mais fino ou era mais preenchido comparado com o baseline, comparado com o antes do preenchimento. Além disso, um outro avaliador avaliava fotografias, né? Então, através de fotografias, ele também, dentro de uma escala, colocava lá a numeração dele para dizer se o lábio tinha melhorado ou não após essas 8 semanas de avaliação. E a questão também da segurança. Então, toda a questão da segurança do Restylane Kysse com relação a efeitos adversos, hematomas, nódulos, sintomatologia, tudo isso foi avaliado durante 1 ano de acompanhamento. Então, para avaliar tudo isso, eles observaram novamente os pacientes em 8 semanas, depois 16 semanas, 24 semanas, 32 semanas, 40 semanas até chegar em 48 semanas, para ter o acompanhamento completo de 1 ano. Além disso, a satisfação do próprio paciente também foi avaliada. Então, eles perguntavam para o paciente se o lábio dele tinha melhorado durante todo esse tempo, até fechar 1 ano. Aí vocês vão ver que os resultados são bem bacanas. Então, ali, nessa tabela que está ali projetada para vocês conseguem ver só a quantidade de pessoas que participou dos estudos. Então, em 185 pessoas ali no azul escuro, fizeram Restylane Kysse. 88 pessoas fizeram o Volbella, isso no lábio superior e inferior. Algumas pessoas foi feito os preenchedores para melhora das rítides periorais. Então, em 56 foi feito Restylane, sempre 2:1. E em 28 foi feito Volbella. Para a comissura labial, também foi aplicado esses preenchedores. Enfim, totalizando no final 185 Restylane e 88 pacientes com o Volbella, tá? Com relação aos resultados, o que eles encontraram? Então, fazendo um resumão geral, eram 273 pessoas, em 185 pessoas foi feito Restylane, em 88 pessoas foi feito Volbella, e a partir disso eles começaram a fazer o acompanhamento longitudinal dos lábios e da melhora das rítides orais. Então, com relação ao Restylane, após 8 semanas, foi demonstrado que teve uma mudança significativa tanto no lábio superior quanto no lábio inferior. Por que significativa? Porque a estatística desse artigo nos mostra, através do intervalo de confiança, que foi um resultado significativo, tá? Isso é um resultado estatístico. Então, teve uma melhora significativa, sim, nos pacientes que fizeram o Restylane Kysse. Então, o Restylane Kysse, ele é o controle, ele é o nosso caso do estudo. Por quê? Porque já tem outros artigos comprovando que o Volbella é efetivo nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro artigo publicado nos Estados Unidos com o Restylane Kysse. Né? Como ele foi aprovado recentemente, eles queriam provar isso. Então, todos os estudos são comparados com, por exemplo, com o Volbella, que já tem resultados fiéis através de artigos científicos. Então, eles pegaram Restylane Kysse e conseguiram comprovar que após 8 semanas teve mudanças benéficas positivas, tanto para o lábio superior quanto para o lábio inferior, no caso do Restylane. Com relação à melhora do lábio após 1 ano, que é o que a gente tem ali naquelas fotografias, o que a gente pode concluir? Então, ali naquelas fotos, conforme vocês conseguem ver, ali no lado da legenda, são as fotografias. A de cima, uma paciente de 31 anos, figurinha A, baseline, como que era antes.
Segunda figura, 8 semanas após. Terceira figura, 1 ano após. Então, o acompanhamento do lábio dela após todo esse período. A gente consegue ver, sim, uma melhora significativa, tanto com 8 semanas, quanto também após 1 ano, ali na figura superior. Na figura inferior, nós temos uma paciente de 29 anos e também antes, 8 semanas, e após as 48 semanas. Então, também conseguimos ver uma melhora significativa no caso de acompanhamento após 1 ano, tá? Então, com relação aos resultados, a gente consegue ver que sim, o Restylane ele não foi inferior ao Volbella após 8 semanas e continuou tendo melhora significativa até 1 ano de acompanhamento desses lábios. Além disso, com relação à satisfação dos pacientes, então eles também avaliaram se o paciente estava satisfeito com o preenchimento labial. O artigo nos mostra que a maioria dos pacientes estava satisfeito após 1 ano de preenchimento labial. E com relação à segurança, com o uso tanto do Restylane Kysse quanto do Volbella, não teve nenhum efeito adverso muito significativo ou muito grave. Tiveram alguns efeitos adversos, principalmente hematoma, nódulos, enfim, que foram resolvidos em aproximadamente 2 semanas. Mas efeitos adversos duradouros, até 48 semanas ou 1 ano de acompanhamento, não foi relatado. Então, ele foi considerado também um preenchedor seguro, tá? E com relação à discussão desse artigo, é bem interessante, porque o que eles colocam? O que a gente sabe sobre esses dois preenchedores? O Restylane Kysse e o Volbella, eles não são da mesma empresa, eles têm tecnologias diferentes de fabricação. O Volbella, a concentração dele é um pouco inferior ao do Restylane Kysse. Então, o Volbella tem 15 mg por ml de ácido hialurônico, enquanto que o Restylane Kysse tem 20 mg por ml de ácido hialurônico. Então, o Restylane Kysse é um pouco mais concentrado do que o Volbella da Juvederm. Nesse estudo, para conseguir fazer as comparações, os lábios que foi feito Restylane, eles usaram 20% menos de preenchedor. Então, eles adequaram a quantidade e com essa adequação da quantidade, eles conseguiram ter os resultados satisfatórios e provaram que o Restylane Kysse após 8 semanas não é inferior ao Volbella. Ele melhorou tanto a questão de textura labial, de rítides, quanto também das rugas periorais, das linhas periorais, que foi essa a conclusão desse estudo. E além disso, essa melhora, ela foi significativa durante todo 1 ano, tá? Então, o que a gente pode concluir com relação ao Restylane Kysse e com relação ao Volbella? Que os dois são produtos ótimos, tá? Então, qualquer um desses preenchedores que vocês forem utilizar são produtos muito bons. Volbella nós já temos estudos científicos que nos provam isso. Restylane também, já faz desde 2010 que ele é aprovado no Reino Unido e mais recentemente nos Estados Unidos. E agora esse artigo de 2021 veio nos provar que sim, o Restylane Kysse, ele é tão bom quanto o Volbella num acompanhamento de 8 semanas. E ele é efetivo, ele é seguro, os pacientes estão satisfeitos após 1 ano de acompanhamento. Lembrando que, por eles terem concentrações diferentes, serem de tecnologias diferentes, às vezes é preciso adequar a quantidade. No caso desse artigo, não foi utilizado mais do que 3 ml, dividido, né, 1,5 para o lábio superior, 1,5 para o lábio inferior, e também 3 ml no caso de rítides, descomissura, e aqui do filtro labial, tá? Então, quando forem escolher o ácido hialurônico preenchedor que vocês forem utilizar, é interessante vocês conhecerem as propriedades reológicas desses produtos. Qual a concentração, qual a reticulação, qual a tecnologia, para que assim vocês tenham mais segurança e tenham resultados mais fiéis ao que vocês esperam dos preenchedores, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa discussão de hoje
E logo, logo a gente volta com outros artigos legais também para a gente falar sobre harmonização facial. Tchau, pessoal!